Olá, olá, que bom ter você por aqui. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre uma temática extremamente importante. Não sei se você já percebeu, mas o tempo todo a gente está tomando decisão. O tempo todo, às vezes até de maneira inconsciente. Eu costumo dizer que é igual quando a gente aprende a dirigir. No começo a gente pensa em mudar a marcha, tem que pisar naquele pedal, mudar a marcha aqui, ali. Depois de um tempo fica tão automático que a gente nem lembra mais que tem que ficar mudando a marcha. A vida da gente é assim, tem decisões que a gente toma já meio que no automático, mas muitas delas nós precisamos pensar e refletir a respeito. Por isso que é muito importante a gente ter um conjunto de informações para poder embasar a nossa tomada de decisão. Então, a aula de hoje vem para falar sobre a organização dessas informações, né, servindo de base para a gente tomar decisões melhores, mais assertivas, melhores. Né? Quanto mais organizadas as informações que nós temos, melhores serão as nossas decisões, tá certo? E assim, é importante já nesse início dizer que dados e informações são coisas diferentes, né? Dados são números, frases, informações são esses dados trabalhados e essas informações servem de base para a nossa tomada de decisão. E aí, para iniciar já assim com uma pergunta que eu gosto de trazer coisas reflexivas para a gente, eu queria perguntar para você o seguinte, ó. Você já tomou uma decisão e depois pensou assim, se eu tivesse pensado melhor, teria escolhido diferente? Raciocina aí, reflete. Sabe quando a gente toma uma decisão e pensa assim, nossa, se eu tivesse pensado melhor, provavelmente eu teria escolhido diferente. Quantas não são as vezes na vida da gente que a gente toma decisão, não é? E aí também o temperamento da gente conta muito, né? Não sei se você já avaliou isso na sua vida, mas existem aí 4 temperamentos que são muito tradicionalmente falados, né? Temperamento melancólico, temperamento fleumático, temperamento colérico e o sanguíneo, né? As pessoas que têm um temperamento sanguíneo, a gente costuma dizer que elas falam ou tomam decisões segundos ou minutos antes de pensar. Então elas fazem para depois pensar o que fizeram. Muitas vezes a gente faz isso. A gente toma a decisão e depois pensa, puxa vida, se eu tivesse pensado melhor, a minha decisão, a minha escolha teria sido outra. Você já fez isso? Dá uma pensadinha. Eu acredito que com quase toda certeza você já falou sobre isso. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão de que muitas decisões que a gente toma são decisões depois que a gente vê que são erradas, elas não acontecem por falta de inteligência nossa. Né? Não é porque você não é inteligente que você toma a decisão errada. Normalmente, as decisões que a gente toma, que depois a gente vê que são decisões erradas, não é por falta de inteligência, mas por falta de organização das informações que nós temos. Às vezes a gente toma uma decisão e a gente tem convicção naquele momento de que essa decisão é a melhor possível. Só que a gente não organizou as informações a respeito daquela temática, daquele assunto, para poder tomar a melhor decisão. Pensa assim, você vai comprar um carro, ok. E aí você vai e decide comprar o carro X, determinada marca, cor, ano, enfim, modelo. Só que você tomou essa decisão sem nem pensar nas informações a respeito daquele carro, a respeito daquela marca, não é? Se aquela cor depois seria vendável ali na frente, quando você quiser trocar de veículo e passar aquele para frente, como a gente fala. E aí você não organizou essas informações. Então não foi falta de inteligência, às vezes foi falta de organização das informações que você tinha a respeito das opções que você tinha para fazer a sua tomada de decisão. E o interessante é que a gente às vezes não percebe isso, né? Por isso que essa temática de organizar informações para base de tomada de decisão mais assertiva, decisões melhores, é fundamental no nosso dia a dia. Nós precisamos entender isso. Isso não é só no ambiente de trabalho que é necessário. Não é só na escola que é necessário. É necessário nos relacionamentos, é necessário em casa, com a família, com os amigos. Todas as vezes que nós decidimos tomar decisões sem levar em consideração ou sem organizar bem as informações que nós temos, e aí aqui vale um puxão de orelha, né? Às vezes nós não temos nem informações para organizar, porque a gente nem procurou essas informações, e aí como é que a gente vai organizar o que nós não temos? Então aqui vamos primeiro puxão de orelha para mim e para você. Antes de qualquer tomada de decisão, vamos reunir o máximo possível de informações a respeito daquelas opções que temos, daquelas situações que temos,
Depois que reunirmos essas informações, vamos organizá-las da melhor maneira possível para que possamos, então, tomar decisões mais assertivas, tomar decisões melhores. Qual seria o problema de uma informação desorganizada? Você consegue, talvez, me responder? Você pode ir aí para o chat. Vai aí no chat, no YouTube, e escreve aí. Qual seria o problema de uma informação desorganizada? Bom, você sabe, tanto quanto eu, que a gente vive cercado de informações. Para pensar. Redes sociais, escola, família. Tem informação de todo jeito. Provavelmente na família você recebe um tipo de informação, na escola os colegas te dão outros, os professores dão outras informações, e aí você vai para a rede social e a gente anda meio que viciado em redes sociais, né? Então é o tempo todo a gente cercado de informações. Antigamente a gente não tinha isso. Eu sou de uma época em que nós não tínhamos esse acesso todo à informação. Eu não sei até onde é muito positivo esse acesso todo à informação e onde que começa a ser negativo esse acesso absurdo à quantidade imensa de informações. O que eu sei é que nós estamos cercados dessas informações. Por todos os lados e de todas as formas nós temos informações chegando até nós. E aí o que é preocupante é que quando está tudo misturado, informações que vêm da escola, sejam professores, amigos, colegas, informações que vêm da família dos seus pais, seus irmãos, avós, e informações que vêm das redes sociais, né? E aí eu costumo dizer que tem gente que diz assim, olha, professor, se tá na internet é porque é verdade, né? A pessoa acredita muito mais naquilo que vai para a internet, ou que ela encontra na rede social, do que aquilo que ela ouve, por exemplo, dos seus familiares, dos seus professores, das pessoas que estão ao seu redor tentando ajudar. Toma cuidado com isso, porque as redes sociais deram voz a pessoas que não têm condições de opinar sobre muitas questões e sobre muitos assuntos. E elas vão lá e escrevem o que elas querem. A rede social é aberta para isso, então cuidado quando você for colher informações ali. Agora você imagina, informações que vêm da família, informações que vêm da escola, informações que vêm da rede social. E aí você pega, mistura isso tudo na sua cabeça e a sua mente entra em confusão, você fica em confusão mental. E aí nós precisamos tomar decisões, tá certo? A ideia aqui da aula é pensar nas tomadas de decisão que sejam mais assertivas, melhores decisões. Só que aí a sua mente está numa confusão danada, é uma confusão mental, informação de todo lado, de todo jeito. E aí a gente pensa assim, ó, vamos ver de maneira prática como isso acontece? Vamos. Então vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Imagina você, né? Você vai aí estudar para a prova, né? E você vai ter uma prova, então você vai estudar para a prova, mas aí alguns amigos te chamam para sair, né? E aí você tem que escolher se você vai estudar para a prova ou se você vai sair com os amigos. E aí, se você fizer essa escolha, tomar essa decisão sem analisar, por exemplo, data da prova, quando é essa prova? Pô, meus amigos estão me chamando para sair, mas eu tenho prova. Quando é? Qual é a data dessa prova? Outra coisa, qual é o conteúdo dessa prova? Né? Vamos pensar, porque todos nós, cada um aqui tem uma inteligência diferente, uma habilidade diferente. Tem gente que é muito bom com número, com matemática e tal. Tem gente que é péssimo com número. Tem gente que é muito bom com as disciplinas mais de linguística, de geografia, história, as humanas que a gente fala. Cada um é na sua área, né? Cada um no seu quadrado e tá tudo certo. Agora, para tomar uma decisão, se eu vou estudar para a prova, se eu vou sair com os amigos, eu tenho que pensar a data dessa prova, o conteúdo dessa prova. É algo que eu já domino, é mais tranquilo para mim, ou é algo que é complexo e às vezes até traumático para mim? Vamos avaliar isso? Outra coisa, o peso da nota, né? Qual é o peso que a nota que eu tirar nessa prova vai ter para minha continuidade acadêmica ou na escola, nos estudos? Eu tenho que avaliar isso. Se eu for mal, se eu sair mal, eu sair com os amigos, não estudei. E aí eu vou e me saio mal na prova. Qual é o impacto, qual é o peso dessa nota? Tem que fazer essa avaliação, tá certo? E qual é o tempo disponível? Qual é o tempo disponível que eu tenho? Eu consigo, será, sair com os amigos e ainda ter um tempinho ali de tirar uma dúvida aqui e outra lá? Como será que é isso? Todas as vezes que a informação está desorganizada na nossa cabeça, a decisão tende a ser impulsiva, ou seja, a gente vai por impulso. Eu não organizei aqui nosso exemplo, não pensei em data da prova, não pensei em conteúdo da prova, não pensei em peso de nota, não pensei em peso em tempo disponível, pensei em nada, tá tudo bagunçado na minha cabeça, eu tô doido para sair com meus amigos, e aí o que acontece?
as informações não estão organizadas, eu não pensei nessas coisas, não avaliei, não ponderei essas coisas, e aí a minha tomada de decisão tende a ser no impulso. E no impulso o que a gente faz? A gente faz o que a gente gosta de fazer. A gente sabe que pessoas adultas não fazem o que gostam, fazem o que precisam ser feito, né? Precisa ser feito, não o que gosta de fazer necessariamente. Às vezes a gente precisa fazer algo que a gente nem gosta. Eu costumo dar o exemplo da academia, né? Por que eu vou à academia? Por que eu me exercito? Não necessariamente porque eu gosto, é porque eu preciso, né? A maioria das vezes que a gente só quer fazer o que gosta, a tendência é dar muito ruim, né? Dá muito ruim. Então, o problema das informações desorganizadas é que a nossa tomada de decisão fica prejudicada, porque a gente não tem dados e informações organizados para que a gente possa ter base para tomar uma decisão, para que a gente possa ter base para decidir, eu vou sair com os meus amigos. Não, eu vou ficar estudar para a prova, essa prova é uma temática que eu não domino, eu preciso dessa nota, vai me complicar, não vou ter tempo disponível depois. Organizei as informações, a minha tomada de decisão é melhor. Ou então, não, eu vou sair com meus amigos. É uma disciplina ok, eu estou bem de nota, depois eu vou ter um tempinho para tirar uma dúvida ali, um lampejo de dúvida aqui, outro ali, tá tudo certo. Tá bem? Então, o perigo da desorganização é nos deixar no escuro, como a gente fala, então uma decisão no escuro, tá bom? E aí, a gente passa para um outro degrau aqui da nossa aula, que é pensar em como organizar essa informação, né? O que é organizar a informação e por que importa? E aí uma definição bastante simples sobre isso seria assim, ó, organizar a informação é separar, classificar e priorizar dados importantes antes de decidir. Então vamos lá. Organizar a informação é separar, classificar e priorizar os dados, as informações que temos e que são importantes antes de decidir o que fazer, o que não fazer. Acabei de falar no exemplo ali. A gente vai pensar quais são os dados e informações que temos. Vamos separar aqui. A data da prova. Não, a prova é amanhã. A prova é daqui 2 dias. Muda, né? Porque a gente tem mais um dia, a questão do tempo disponível melhora. Poxa, qual é o conteúdo? Eu domino ou não domino? Será que eu dou conta ou não? Não é? E aí, qual é o peso de uma possível nota ruim? Se acontece de eu sair mal na prova. Então, vocês percebem que eu estou separando dados importantes, informações, classificando eles e priorizando, e aí eu consigo uma tomada de decisão melhor. E aí é claro que essa organização das informações vai acabar trazendo o que a gente chama de clareza. O que é que o ser humano busca no fim do dia? Clareza para tomada de decisão. O que nós precisamos sempre é ter clareza. Quando nós não temos clareza, as nossas decisões tendem a ser decisões perigosas, decisões ruins, decisões que podem jogar contra a gente mesmo. Busque clareza, seja lá no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja com os amigos, seja no seu relacionamento amoroso, afetivo. Busque clareza para tomar decisões melhores, mais assertivas, ok? Você quando organiza, não é? Separa, você classifica informações e dados e prioriza o que você vai fazer, além de clareza, você ganha menos ansiedade. Nós somos uma geração aqui atual de pessoas ansiosas. Então você ganha menos ansiedade, tá certo? Porque você está com as coisas mais bem definidas, separadas, entendidas para poder tomar uma decisão. Então clareza, menos ansiedade. Você também tem o quê? Decisões muito mais seguras. Quando você faz essa divisão aí, essa organização das informações, você tem decisões mais seguras. Pode ser que a decisão ainda, no fim da história, não seja 100% ok, mas com certeza vai ser melhor do que ter decidido sem organizar as informações. E você vai com certeza ter menos arrependimentos depois, porque você organizou as informações, tomou decisões com mais clareza, menos ansiedade, com mais segurança. Provavelmente as suas decisões foram com escolhas mais assertivas, mais ok, não é? Decisões melhores. Então você consegue ter menos arrependimento depois pelas tomadas de decisão que você fez, tá certo? Agora eu queria também trazer nessa aula rápida um método prático em 4 passos, né? E aí assim, esse método prático em 4 passos, ele consiste em coletar, organizar, analisar e decidir, ok? Eu vou falar cada um desses passos aí, que são os 4 passos, para que você consiga organizar melhor as suas informações e tomar decisões melhores. Então vamos lá, primeiro, coletar. O que eu preciso saber antes de decidir? Essa é a pergunta.
Aí eu preciso buscar informação. O que é que eu preciso saber antes de decidir? Antes de qualquer tomada de decisão, o que é que eu preciso saber? Coletar, beleza. Organizar, muito bem. O que é mais importante e o que é secundário? Bom, eu já coletei informações diversas sobre aquela temática, aquelas opções que eu tenho. Beleza, coletar, ok. Aí eu vou organizar como? O que é mais importante? Questão da prioridade. O que é secundário? Não, isso aqui não é tão importante, isso aqui é mais importante. Estou organizando. Terceiro, analisar. Quando a gente passa a analisar, quais são as consequências de cada opção? Muito bem. Coletei, organizei, prioridade. Vou analisar quais são as consequências de cada opção. Eu tenho essa opção. Consequências se eu tomar essa decisão aqui, essa opção. Se eu escolher sair com os amigos, quais são as consequências? Eu vou analisar. Se eu escolher não sair com os amigos e estudar, quais são as consequências? Eu posso ir talvez bem na prova, mas pode ser que os amigos fiquem chateados. Eu preciso pensar as consequências, tá certo? E quarto passo, decidir. Decidir. Qual escolha faz mais sentido com as informações que eu tenho? Qual escolha faz mais sentido com as informações que eu tenho? Aí eu vou tomar a decisão. Coletei, organizei, não é? Aí eu analisei e aí agora eu vou tomar a decisão. Qual dessas escolhas aqui, qual delas faz mais sentido com as informações que eu possuo a respeito das opções que tenho, da temática envolvida nessa tomada de decisão? Muito bem. Voltando ao nosso exemplo lá faço estudo para a prova ou saio com os amigos? Você vai fazer isso aí que eu tô falando. 4 passos: coletar, organizar, analisar e então tomar a decisão. Bom, no dia a dia, como é que isso funciona? Vamos trazer aqui para alguns contextos para ficar mais fácil da gente entender nessa aula que a gente está falando aqui sobre a organização, não é? Importância da organização das informações para a gente tomar decisões melhores. Muito bem. Na escola, a gente tem que pensar estudos, trabalhos e provas. Como que eu vou decidir o que fazer e quando fazer? Eu preciso coletar, organizar, analisar e então decidir. Na vida pessoal, o nosso tempo, as nossas amizades, quais são as nossas prioridades? Como você coloca a hierarquia das prioridades da sua vida pessoal? E o futuro profissional? Escolhas de curso que eu vou fazer, qual carreira eu vou seguir? Talvez você seja muito jovem. E quando a gente é mais jovem, a gente fica ansioso, com dificuldade de escolher o que vai fazer. Tem gente que já é decidida. Mesmo jovem já está decidido e está tudo certo. Mas como é que a gente vai fazer isso antes de escolher uma carreira, de escolher um futuro? Bora lá, ó. Coletar informações, organizá-las como prioridades, analisar cada uma e então você vai tomar a decisão. Guarda uma frase aqui, ó. Decisão boa não é a mais rápida. É a mais consciente. Lembra que eu falei de clareza ali atrás? Decisão boa não é a mais rápida. É a mais consciente. Quanto maior o nível de clareza que eu tenho em relação às opções na minha frente, maior será a chance de eu tomar a decisão, não necessariamente rapidamente, mas com mais consciência, Chegando aqui ao final da nossa aula, eu queria te fazer uma provocação, talvez, né? Fazer uma provocação aqui para o seu dia a dia. Antes da próxima decisão importante, né, que você for tomar na sua vida, na escola, vida pessoal, trabalho, não importa. Antes da próxima decisão importante, não pergunte só o que você quer agora, tá? Pergunta assim: minhas informações a respeito disso que eu tenho que decidir estão organizadas? Então, antes de qualquer decisão que você for tomar, pense nisso que eu estou falando. Não se pergunte o que eu quero agora. Se pergunte assim: as informações que eu tenho a respeito do que eu preciso decidir estão organizadas? Isso é uma pergunta crucial para a minha vida e para a sua vida. E aí, para a nossa reflexão, nesse finalzinho de aula, qual decisão você precisa tomar nos próximos dias? Pensa aí, eu tenho várias decisões que eu tenho que tomar hoje e nos próximos dias. Eu tenho certeza que você tem decisões a tomar nos próximos dias. Pensa assim: quais são as decisões que eu preciso tomar nos próximos dias? E quando você for tomar, não tome decisão perguntando assim: o que eu quero agora? Tome decisão perguntando: será que as informações que eu tenho a esse respeito, desse assunto que eu tenho que decidir,
Essas informações estão organizadas. Se estiverem, sua decisão será a melhor possível. Muito obrigado e até uma próxima aula. Tchau, tchau.